Boa noite, meus queridos amigos em Jesus. Por mais esse encontro nosso aos sábados, em nome de Jesus, junto com o Centro Espírita Amor e Caridade Francisco de Assis, estamos mais umas vezes reunidos para ver a lição da nossa querida Joana, psicografia do querido Divaldo Pereira Franco, que nos alerta por algumas situações que devemos evitar quando fazemos nosso planejamento espiritual na erraticidade. Programamos algumas coisas que iríamos cumpri-las na nossa trajetória carnal. E quando estamos nesse corpo material, às vezes a gente é meio relutante de pôr em prática o que nós já conhecemos e que devemos fazer. A lição hoje que nós iremos refletir é o capítulo 4 do livro Mundo Regenerado, e o título é bem convidativo: Confia e age. Porque não adianta confiarmos e ficarmos na inércia, parados. Então, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplandecente, mas não adianta, porque a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. Então, é isso que nós devemos refletir no nosso dia a dia e pôr em prática. Tomás, boa noite. Fátima, Amance, querida, boa noite. Então, nós devemos estar antenados e ligados a isso no nosso dia a dia, porque senão não vamos conseguir o que nós estamos pensando. Então Joana nos fala: vês o volume dos desequilíbrios sociomorais crescer de maneira surpreendente na sociedade, algo aturdida destes dias. A sociedade está doente, mas não devemos nos deixar contaminar por isso. Devemos seguir o nosso caminhar no caminho do bem, da paz e da luz, porque sabemos que a oportunidade que nós estamos tendo para crescer, evoluir e amadurecer espiritualmente, não imaginamos quando teremos novamente. O planeta Terra, de expiação e prova, está em transição para regeneração. Então, se a gente não acompanhar essa melhora planetária, o que acontece é que na nossa próxima reencarnação nós não estaremos no planeta Terra, e isso não é bom para nós. Então, temos que melhorarmos sempre, sermos hoje melhor que fomos ontem e amanhã melhor que somos hoje. Tem que ser meta. Rafael Ribeiro, grande amigo, boa noite. Temos que
mentalizar e seguir em frente, certo? Aumentam as estatísticas da loucura, da solidão, do desconforto, da depressão e a consequente volúpia na busca do prazer. A pessoa pensa só nas coisas materiais, ele quer ter, e esquece do lado espiritual, que ele precisa estar equilibrado, porque senão vêm as consequências. Vocês vejam o número de pessoas que hoje tomam tarja preta aí para dormir, para estar estimulado para tocar o dia a dia, é uma coisa enlouquecedora. Agora, tenham a certeza que, tendo Jesus no coração, pondo em prática as suas lições, a felicidade vem no seu interior. Só que para vocês terem isso, vocês precisam ser determinantes. Sônia Bueno, querida, boa noite. Então, o que precisamos? Ter a nossa meta e segui-la com determinação. O que antes significava alegria, satisfações, gozos, já não mais se encontra na busca da felicidade, que ora tem aspecto dantesco no íntimo da sua constituição. As pessoas hoje são muito imediatistas e materialistas, e isso passa logo, e aí dá aquele famoso vazio existencial, porque isso é passageiro. Eu cito essa criançada hoje, brinquedo. Você dá um brinquedo para ele, eles têm mais prazer em destruir do que curtir. Os pais precisam alertar isso aí. Eu tinha até bom tempo atrás um brinquedo meu que era assim, coisas de eu criança. Eu tinha a maior satisfação de ter aquele brinquedo. Agora tem gente que pensa, esse velho aí é tonto, né? Já um cacareco daquele, se eu deixar na frente da minha mulher, ela joga fora, por isso que eu escondo. Então, é assim, mas esses valores sentimentais e morais que fazem a gente lembrar da nossa época de criança, eu acho maravilhoso. Eu acho que isso que traz a felicidade interior, pelo menos para mim. Agora, as crianças têm mais prazer em destruir do que brincar. E outra, não dá tempo dele curtir, ele já joga e já quer outro. Agora, a gente precisa, gotejando amor e ensinando a ele dar valor a isso aí, porque a criança, ela não nasce feita. Os adultos que têm que ir regando e semeando para ele despertar para esses sentimentos edificantes. E cabe a nós. E hoje, o Dia dos Avós, nós temos que encarar essa responsabilidade com muita determinação, porque depende dos pais e de nós darmos essa assistência sentimental aos nossos netos.
são os exageros que despertam a atenção e o interesse das massas numa espécie de autodestruição, desde que proporciona o entorpecimento da razão e a extravagância pareça não terminar. É isso aí, essa loucura que eles querem ficar nessa cabeça voada e batidão e álcool, e leva a que isso aí? A nada, a vazio existencial, a ter o carro do último tempo, mas não curti-lo, ser triste interiormente. Sai-se de uma angústia cruel ao preço da intoxicação química na ânsia de algo mais desafiador e caloroso. Será que a vida é isso, meus queridos? Será que é esse agito? Será que não são nas coisas espirituais que a gente tem que achar essa essência interior nossa? E não essa loucura de correr atrás de algo que não leva a nada? Fica a reflexão. Raros são os esportes. Então, precisamos ter cuidado com isso aí. Por quê? Nós não caímos nessas tentações. Os mais amados recursos desportivos que embalam e levam ao êxtase, desde o momento em que se transforma em profissionalismo selvagem, perderam o prazer que proporcionavam para tornar-se disputa de poder econômico, no qual as máfias criminosas elegem os seus heróis e, à semelhança de deuses, de um maravilhoso e mitológico cenário. Erguem os seus aficionados por um tempo e logo após os consomem na volúpia dos seus atributos. Então, tudo é poder econômico, tudo pensam em dinheiro, não pensam no prazer que o esporte proporciona. E fica tudo por trás desses especialistas. Vocês vejam essa história que alguns jogadores estão passando por problemas de entregar resultados, tomar cartão. É uma máfia que existe atrás do futebol por causa dessas apostas que existem. Eu nem sabia, você pode apostar que o jogador tal vai receber cartão amarelo, que vai ser expulso. Agora, o mundo começa a ficar chato quando isso. Eu vi uma entrevista de um jogador profissional que ganhava 130 mil reais num clube da Série A do Brasileiro. Entrou nessa, depois fala que se arrependeu. Márcio, primo querido, boa noite. Se arrependeu por causa de 70 mil, mas a pessoa ganha 130 mil reais por mês para jogar.
isso que o pessoal está perdendo a noção do perigo. Aí foi suspenso por 720 dias, perde eu fiz besteira. Agora, quem vem assediar, promete rio de fundo. É igual às sombras quando nos assediam, que nós ficamos com pensamentos negativos, inferiores. Você entra, quando você percebe, fala, mas o que eu estou fazendo? Mas abaixou a guarda, não está orando, não está fazendo bem, não está olhando a quem. Então, cuidado. Quando pensamentos negativos e inferiores começam a tomar conta do seu pensamento, cuidado que a barra vai pesar. Ore, peça para o seu anjo da guarda proteção e siga no caminho do bem, da paz e da luz. Não se pensa no envelhecimento, no desastre da força, nos fenômenos insólidos e destruidores, porque enquanto um declina, arruinando-se e arrastando o fanático à destruturação, outros mais ousados e trabalhados são poupados para espetáculos de insensatez nas modernas arenas dos circos de apaixonados. Quer dizer, hoje a pessoa não quer envelhecer, não pode ter essas ruguinhas. Ela tem que estar com o físico todo musculoso e se exibindo em plateias alucinantes aí. Mas, gente, o tempo passa e o envelhecimento acontece. Lúcio Toledo, meu querido amigo, boa noite. É natural da vida. Agora, você tem que saber aproveitar esses envelhecimento, essa sabedoria que você adquire com o tempo e aproveitar a sua vida, curtindo hoje, igual eu, os netos, auxiliando um amigo que passa por dificuldade e está apavorado porque ele não está percebendo e não está aceitando a velhice como algo normal. Os cabelos começam a ficar brancos. Nossa, se alguém chamar de senhor, então parece que o mundo caiu. Quando me chamam de senhor, sabe? Eu me sinto respeitável e eu adoro. Eu dava aula em Barretos, tinha um outro professor, se chamasse ele de senhor, nossa senhor, senhor está no céu. Que eu estivesse mesmo no céu. Mas a vida é assim. Você tem seu auge e depois você tem o declínio. É normal. Você cuidando bem da máquina aqui, eu falo que a nossa vida é assim, ó, é uma curva de Gauss. Com os 40 nós chegamos ao topo. Se a gente estiver bem de saúde fisicamente, nós vamos ter um platô, porque depois vem o declínio. Coisas que a gente só com um remédio resolvia, vai ter que ter um reparo. É um Fusquinha com 60, 70 mil quilômetros. Até aí, troca o óleo e a vida segue. Mas depois, com 80, 90 mil quilômetros, já começa a ter que ter reparo das peças. E somos nós. Agora, nós temos que ajudar muito bem essa máquina. Cuidar dela
com amor e esmero, porque senão, quando chegarmos lá, seremos cobrados. André Luiz, quando desencarnou e estava no umbral, porque ele tinha feito coisas que ele não devia quando estava na nossa reencarnação. Lucimara Alves, boa noite. Ele fala, mas eu não me suicidei. Suicida, suicida. Aquilo ficava, né? O que ele fazia toda a tarde? Ele era médico em São Paulo, renomado. Tinha casa de luxo que morava, porque tinha bastante. E tomava todo dia, no final da tarde, o uísque. E aquilo atrapalhou o seu estômago e intestino, e ele teve uma hemorragia séria e desencarnou. Quer dizer, ele que fez acontecer aquilo. Não foi um suicídio da tiro, de se enforcar, mas ele foi destruindo a sua máquina carnal, que não deixa de ser um suicídio. E ele achava que não tinha acontecido nada. E aí? Precisamos cuidar desse corpo para ficarmos mais tempo, mas aproveitando bem, fazendo o bem e não olhando a quem. Porque senão, quando chegar lá e prestar conta, vocês não vão gostar não. E eu fui bonzinho, eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance. Mas não é bem assim. A afetividade, que é conquista do ser na imensidão do processo evolutivo, cede lugar a interesses momentâneos e perde a pureza, o significado, naufragando nos gozos insaciáveis. É isso, queridos. Não podemos cair em tentação. Orai e vigiai. Confia e age sempre no caminho do bem, da paz e da luz. Boa noite, João Cordeiro. Abraço aí em Portugal, meu querido amigo. Então, precisamos estar antenada. A hora é agora, porque depois não adianta arrumar desculpa. Por quê? Não adianta. Passou, passou. Vamos ter outra oportunidade. A hora é agora. Vamos aproveitar essa que nós estamos tendo. A união das almas parece ter um prazo, enquanto a libido está estimulada para tudo que permite até o cansaço, a perda do sentido. E essa união de almas, eu estive em Matão, num fim de semana espírita, e a mãe da palestrante principal, que é Ana, é uma neurologista. A mãe dela, uma senhora de 80 e tantos anos, falou: Lepiffer, boa noite, querida. Falou o seguinte: quando o senador Nelson Carneiro fez a lei do divórcio, eu bati palma e aprovei. Hoje eu acho que foi um desserviço. Eu fiquei pensando naquilo e ela falou: nós fazemos um planejamento
espiritual. Temos o plano A e temos o plano B. E quem será nossa companheira? E depois, por qualquer motivo, a gente quer separar e quer divorciar. Um filho meu, morando fora, na Europa, falou para mim: mãe, eu vou divorciar, eu vou separar da minha esposa. Tinha 2 filhos, 2 netos. Ela falou: tá bom, você quer separar, você separa. Mas aí quem passa a ser da minha família é ela e meus netos. Você leva a sua vida. E ele separou e ela ficou com a Nora e com os netos. Um tempo depois, passaram acho que 2, 3 anos, falou: ah, mãe, eu estava meio apaixonado, eu fiz um grande equívoco na minha vida. E eu vou conversar com a minha ex-esposa, ver se a gente volta. Aí ela falou: se ela te aceitar de volta, meu filho, você volta a ser meu filho. Aí eu refleti bem isso aí. Eu falo, o certo é isso mesmo, não é isso, casa, descasa, larga. Quero ver você aguentar o rojão aí das dificuldades, das brigas, dos mal-entendidos. É aquilo que meu pai falou para mim, eu já contei para vocês. Quando eu falei que eu ia me casar, ele falou: você está preparado para um virar meio? E falou rápido para eu não entender mesmo. Falei: o que você está falando? Falei: filho, hoje você é dono do seu nariz. A hora que você casar, você é dono de metade do seu nariz. Se não tiver preparado para mudar, não casa não, que a sua vida vai virar um inferno. E é isso que esses jovens aí não entendem. Pensa que casar é a festa e é isso aí que a Joana está nos alertando. Não, é compromisso. E outra, não pensa que o outro vai mudar, não. Você tem que estar preparado para você mudar. Porque se você muda e prova para a tua companheira que você mudou por causa dela, ela, com paciência e com o tempo, ela muda também, porque fala: se ele fez isso por mim, eu tenho que fazer. Mas para que isso aconteça, tem que existir aquela palavrinha, o amor, o prazer de você deixar a pessoa feliz. Porque senão, casa separa e nunca. Porque o egoísmo hoje impera na sociedade. E a moralidade está em desuso. Então, pensem. A solidão campeia, devoradora, aumentando terrivelmente. As pessoas estão se isolando. Agora, a velhice sozinha não é das melhores coisas, né? Mas se você é aquela pessoa que exige, chega uma hora que a pessoa cansa. E aí ninguém aguenta. Um observador menos cuidadoso supõe que está havendo uma regressão da humanidade aos instintos desgastantes, sem a presença do raciocínio e do culto dos deveres. A humanidade está numa fase de regeneração. Muitas coisas boas estão acontecendo, mas muitas coisas ruins também. Depende do livre-arbítrio de cada um. Agora, quem está encarnado nesse nosso planeta Terra e não acompanhar a mudança dele de expiação e prova para a regeneração, na outra reencarnação não volta nele. Isso é importante a gente refletir. Se a gente não melhorar e continuar no nível do planeta, a gente vai para um planeta
de expiação e prova. E aí o bicho pega, hein? Reflitam e pensem bem nas suas atitudes. A hora é agora. Em realidade, está havendo um apressamento em que as ansiedades devoram as reservas de energia. A pessoa não tem paciência para nada mais. Você vai num supermercado, tem a fila, reclama. Mas precisa pôr mais caixa. Tudo bem. Agora tem pico que às vezes, espera ali, bate um papo com uma pessoa ali, fale de Jesus para ela. Meu pai falava o seguinte, ele ia na fila lá, ele tentava conversar com o da frente. Se não desse papo, o de trás ia ter que me engolir, como ele brincava. Por quê? Ele falava de Jesus na esperança de dias melhores. Quando eu encontrava pessoas que tinham conversado com meu pai, falavam, nossa, o papo do seu pai é tão gostoso. Mas por quê? Ele olhava na pessoa, achava alguma coisa boa e elogiava. Não metia o pé de falar, nossa, como você está com o cabelo branco, a tua entrada está aumentando, você está envelhecendo. Mesmo porque se falasse isso para ele não ligaria. Mas para as pessoas, ele achava um sorriso. Que sorriso maravilhoso que você tem. Se tem um olho claro, nossa, se eu tivesse esses olhos aí, eu seria artista da Globo. A pessoa se sentia fortalecida. Se estava meio bico baixo, já dava uma arrumada. Agora, as pessoas não pensam nisso de jogar o outro para cima, só quer jogar para baixo. O que você faz para os outros, volta vezes 5 por você. E aí você está recebendo algo que você não está gostando, não reclame, pense nas suas atitudes e mude enquanto é tempo. Vemos o amanhã que será superado num hoje para o qual não se tem preparação e firmeza de valores morais que apresentam o trucidamento dos seus seguidores e apressados escravos. A pessoa não pensa em melhorar, em fazer o bem, não olhar quem. Ele corre nessa volúpia e o ter, e o ter, e o ter, quando ele percebe, já entrou num buraco. Não os censures, mesmo quando te agridam, para se sentirem livres dos teus exemplos de honradez. As soberanas leis da vida tomam-nos aos seus cuidados e expiações amargas que trabalham os frangalhos que são novamente reunidos em região própria para a aprendizagem impostergável, não adiável. Então é isso, a hora é agora, porque depois não adianta reclamar, porque, como Joana disse, é impostergável. E aí nós vamos ter que aguentar. E não é fácil. Você está aqui num patamar, você ser rebaixado aí, ninguém evolui, mas permanece no mesmo patamar. Mas vai passar por situações que não é muito bom. Então, a hora é agora. Temos a oportunidade de seguir nessa direção de Jesus, com fé, esperança e ação. Então, age no caminho do bem, da paz e a luz. Que quando nos encontrarmos lá na espiritualidade maior, você vai me agradecer, tá? Eu tô brincando porque também não sei onde que eu vou estar a hora que eu desencarnar.
procuro fazer o meu melhor, mas isso, o equívoco às vezes acontece, tá? Reencarnações penosas em lugares específicos próprios para esse fim ensina o exercício do amor quando se derem conta do exílio e da insuportável situação. Não duvidem, mudem, procure o caminho do bem, faça ao próximo o que você gostaria que ele o fizesse. Essa é a melhor maneira da gente dosar o que melhor devemos fazer, porque senão é duro aguentar. Relembrando André Luiz quando estava naquele umbral passando, e ele fala, mas minha mãe não vem me ajudar, ela era tão pessoa boa, ajudava tanto, né? E aí depois uma secretária que encaixava uma senhorinha que não tinha condições de pagar e ele reclamava, já terminei tudo e ainda você vem. A oração daquela senhorinha que conseguiu, ele pedir a Deus a luz e ele foi retirado e aí ele teve condições de conversar com a mãe porque a mãe não tinha como chegar próxima dele porque ela estava numa esfera muito superior e ele estava lá no umbral que era nas zonas umbralinas, que é a espiritualidade inferior. E ela não tinha como ajudar. Então, depende única e exclusivamente de nós. Não te sirvam de exemplo os caídos e os infelizes, todos esses que estão esfacelados em nome de modismos e variação da falsa felicidade. Não se engane. Trabalhe, tem condições de fazer o melhor, ter um carro bom, uma casa boa, mas limite e não perca a oportunidade de ajudar o próximo. Melissa, evangelista, boa noite. Tua sensibilidade e percepção da vida serão os teus guias nas novas aventuras de redenção, guiando os seus passos na senda das aflições. Você semeia, você colhe. Essa lei não é por ser mais bonito, se é isso aqui, é lei de ação e reação. Você semeou, você vai colher. A conta chega um dia. E quando chega, nós não gostamos muito, não. A gente vira coitadinha. Então vamos seguir na senda do amor, do bem, da paz e da luz. Vamos ser o mais justos na nossa trajetória, fazendo o bem e não olhando a quem. Tenta compreender-lhes o estágio em que se encontram e com o tempo amá-los-ás, porque todos merecem as dádivas do amor. A gente tem que perdoar. São doentes desequilibrados. Podemos ajudar dando incentivo, só que a pessoa vai ao contrário, você ajuda, pede para a pessoa ir no caminho do bem, faz equívoco de novo, não se cuida, não toma os remédios certos e você procurando ajudar. Chega uma hora que você desanima, né?
Você ora para pela pessoa ter a consciência e fazer a trajetória certa, mas não dá, né? Não tem, você desanima também. Tudo se transforma sobre a bênção do tempo. E a inércia, assim como o retraso, não existem, sendo visão distorcidas do comportamento e da realidade. Siga o seu caminho com determinação, como diz o nosso amigo Orson, prossigam, mas nesse caminhar da luz, da paz e do amor. Procure, mesmo que seja em doses homeopáticas, uma gotinha pingando, mas continua assim, que uma hora o balde enche e transborda. Há um inevitável avanço do progresso que não se pode ser estancado. O mundo Vanderleia Barnaldi, boa noite, tudo bem, querida? O progresso é uma coisa inevitável, é lei divina. E para que o progresso aconteça, um monte de outras coisas tem que acontecer também. E o progresso está acontecendo. Ah, mas eu não vejo, as pessoas estão cada vez piores. Deixam elas ser piores e melhores. Siga na direção do bem. Por quê? A sua conta, como diz o irmão Cruzeiro, você ganha bônus quando você faz a coisa no bem. E isso, quando você passar por lá de lá, vem a teu favor. E as coisas, as feiuras que você faz, vai pesar na conta, vai subtrair nas coisas boas. Você vai ter que acertar. Não tem milagre. Deus não, porque você tem a cabecinha branca, bonitinha aí, que ele vai te tirar da conta sua. Você vai ter que pagar essa numa outra reencarnação ou nessa mesmo. Na aparente balbúrdia e no pandemônio em que se transforma a observância das leis, ainda aí decorre o trabalho em favor da ordem. As coisas acontecem. O avanço é inevitável, é lei divina, é lei do progresso e da moralidade. Pode demorar mais ou menos, mas isso já está acontecendo. Então, se você estiver na turma do bem, da paz e da luz, as coisas acontecem mais favoravelmente a você. Vale a pena. Tenha certeza disso. Falei, eu vou fazer o que esse cabeça branca vê e vamos ver o que acontece. Você vai me agradecer um dia. Olhe em derredor e verás o progresso de toda a ordem manifestando-se. O átomo que foi usado para destruir as cidades de Hiroshima e Nagasaki e vidas japonesas foram perdidas porque a bomba atômica foi uma coisa avassaladora e devastadora, é também utilizada para salvar existências preciosas. Ou seja, usar errado, né? O ser humano usou o mal, acabou. Hoje está tudo reconstruído, mas muitas vidas, pessoas com deformidades físicas aconteceram. Mas também é usado para a cura de algumas doenças. É usado no bem. E é para isso que é para ser usado. Então, por isso que eu falo, a gente tem que usar
bem o nosso livre-arbítrio, para ser ao nosso favor e não para pesar contra a nossa trajetória carnal. O veneno que mata em doses específicas aumenta as possibilidades de vida em outras circunstâncias. Ou seja, a diferença do veneno e do remédio é a dosagem. E a gente usar bem ou mal o nosso livre-arbítrio é a dosagem que nós damos na nossa trajetória carnal. Por isso devemos refletir e depois agir, que a chance de equívoco diminui bastante. Os gritos perturbadores e de revolta transformam-se em balbúcios que suplicam misericórdia e paz. Nunca te facultes desanimar ante a aparente vitória da desordem e do desespero, que são sempre transitórios. Não entra nesse pessimismo e vá nessa direção que você se arrependerá. Acostuma-te desde já com a nova sociedade de sofredores e desesperados, contribuindo para o seu consolo e refazimento. Estenda a mão, uma palavra amiga de ajuda para levantar, para ele mudar, vale a pena, porque eles serão gratos a nós e nós que já temos um pouco de conhecimento, temos que passar para os nossos irmãos que ainda não têm. Por quê? Vai vir bônus para nós. Agora, tudo que a gente conhece, a gente tem que pôr em prática. Não adianta eu ficar falando bonito aí e fazer feiura no meu dia a dia, menosprezando pessoas, pisando, que aí não adianta nada, porque lá fala uma coisa, mas faz outra. A gente tem que ter discernimento na direção da luz, porque senão, porque quem veio com Jesus para trabalhar na sua vinha deve estar sempre ativo e otimista. Revive Jesus na mente e no coração, nele adquirindo força para insistir e persistir até o fim. Entendeu? A quem muito foi dado, muito será quebrado. A maioria daqueles que aderem à fé raciocinada espera receber apenas bem-estar e compreensões, mas não sabemos quem fomos no passado. E às vezes estamos resgatando feiuras que fizemos em outra vida. Então, mesmo que a gente seja melhor nessa, a gente tem contas a pagar. E aí, minha filha, não reclama não. Segura na mão de Deus e vá. Sempre foi assim, mas agora se modifica o quadro com a grande transição da Terra para o mundo de regeneração. Todo período de mudança também é o de luta e dificuldade, até que se adaptem as coisas ao quadro da nova realidade. Velhos hábitos têm que ser substituídos por outros edificantes. Olha o seu Armando com edificante. E compatíveis com novas programações existenciais. Não reclamemos. Temos fé e oração e ajuda do nosso anjo da guarda. Segura na mão de Deus e vá. Trabalha, espera
e confia, porque a vida é dura para quem é mole. E nós temos todo o potencial do mundo para sermos felizes. Depende de quem? Única e exclusivamente de nós. Está nas nossas mãos. Quem estivesse naquela tarde do Calvário e visse Jesus na cruz, pensaria que ele fora vencido. Tudo estava contra ele. A massa quis que o crucificasse. Ele pediu água, deram fel, mas ele tinha certeza que ele estava no caminho certo, assim como nós temos. Então ele seguiu, foi crucificado. Tudo estava contra ele. A história demonstrou o contrário. E hoje, ei-lo vitorioso, atraindo as multidões ao seu incomparável amor, cada vez mais estudando o seu exemplo. Agora, novamente, ele sairá dos escombros para as glórias da imortalidade, conduzindo o seu rebanho. Que nós tenhamos a coragem de segui-lo e pôr em prática tudo o que ele nos ensinou. Fácil? Não é não, mas vale a pena. Tenham a certeza disso, porque cada vez mais Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através do seu Evangelho. Por isso, queridos irmãos em Jesus, tenha a certeza que a melhora nossa é no sacrifício, porque quando as coisas estão indo muito facilmente, a gente esquece até de agradecer a Deus o dom da vida, o ar que respiramos, a vida plena, o sol que nos aquece e nos dá energia, vitamina 3. Então, a vida nossa tem que ser trabalhada cada vez mais nessa direção. A hora é agora. Então, gostaria de finalizar com a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, desejando a todos um excelente final de noite de sábado, um domingo maravilhoso com Jesus e uma semana cheia de paz, de luz e amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixou cair em tentação, livrar-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. Amém. Amém, Jesus. Beijo no coração de todos. Fique com Deus. Ótima semana de muita luz, saúde e paz.